Estamos de volta no segundo bloco do Conexão Popular, hoje recebendo Tiago Oliveira Dias, o secretário de Mobilidade Urbana. Tiago, a gente terminou o primeiro bloco falando da questão dos funcionários, da fiscalização, né? Então vamos continuar um pouco nessa questão da fiscalização. Essa semana teve uma aferição das lombadas eletrônicas, radares de velocidade em 6 pontos da cidade. Fala um pouquinho para a gente disso. Então, é isso mesmo. Na verdade, né, nós temos um contrato de radar na cidade, né, já operante já desde o ano passado, né, já vinha, foi renovado ano passado e continua. E nesse formato, né, se eu não me engano, nós temos lá quase 50 radares fixos e tínhamos um radar móvel também que estava na secretaria e era utilizado em operações pontuais lá que eles faziam. E a política, né, do governo Saúde, que é não usar esse tipo de equipamento, né, foi até ventilado na campanha eleitoral, eu sentei com a empresa, né, como é um contrato, eu devolvi esse equipamento, né, eu de fato negociei com eles a devolução desse equipamento, que é um equipamento cujo custo mensal é bem alto, para estar, né, parado lá e não sendo utilizado. E a devolução desse equipamento me rendeu essas 6 lombadas que foram colocadas na cidade. Então, nós não tivemos custo. Nós trocamos um radar móvel por essas 6 lombadas. E elas, para serem colocadas, né, nós colocamos agentes fazendo contagens em alguns pontos críticos da cidade, onde nós tínhamos uma alta velocidade grande, e identificamos 6 pontos que, de fato, eram necessário colocar essa lombada. Essa lombada, por mais que ela também faça a fiscalização e aplique multas, né, o condutor, o motorista já visualiza ela de longe, justamente pelo piscante que ela tem, é diferente do radar. E nós fizemos a implantação, né, na Avenida Itália, ali também perto do shopping, lá mais aos fundos, perto da linha do trem, também na marginal da linha do trem, né, que totalizam 6 pontos. E nós colocamos elas em setembro, né? Elas ficaram um mês fazendo o caráter educativo, elas não estavam aplicando multas, e elas foram todas auferidas ontem. Então, hoje, de fato, elas já estão funcionando, né, e aplicando multas para aquele motorista que descumprir ou passar em alta velocidade nelas. E ainda falando na questão da fiscalização, a gente ouviu algumas reclamações quanto à lei do semáforo piscante após as 23 horas. Qual que está a situação disso? Ele realmente está multando? A lei está sendo funcionando, não está? Os radares todos, eles estão auferidos, né? E justamente por ser um mecanismo eletrônico, nós conseguimos fazer, né, esse tempo aí para eles não estarem aplicando multa. Então, nós temos um decreto municipal também do ano passado que estabelece que após as 23 horas, né, ou meia-noite, se não me engano, esses radares não aplicam multas nos avanços semafóricos. Os radares de alta velocidade funcionam normalmente. Então, é importante você dizer isso aí, que você pega muitos condutores que utilizam qual justificativa? Eu não vou parar no semáforo de madrugada por questão de segurança, que tem completa razão. Mas eu vou passar 80 no semáforo de 50 com qual justificativa? Então, é importante destacar que os semáforos, os radares, somente que atuam do avanço semafórico, que não aplicam as multas, né, nesse horário noturno, né? Os de velocidade normal funcionam normalmente. O que também é uma imprudência passar à noite a 80 por hora num cruzamento, né? Exatamente. É só os avanços semafóricos. Uma coisa que incomoda muito também, e é um dos fatores que a mobilidade baseada no motor a combustão vai ter que resolver isso daí mais para frente, é a questão da poluição sonora gerada pelos veículos, principalmente moto. Tem moto que é insuportável ficar ao lado dela no semáforo. Existe uma fiscalização em relação a isso aí? Como que a secretaria... Eu até tive, né, numa rádio recentemente falando sobre esse assunto também, e nós, de fato, hoje temos uma lei em vigor, né, municipal, que é a Lei da Perturbação do Sossego. Ela já está em vigor e já estabelece alguns requisitos mínimos de barulho, né, que se calcula através de um equipamento que meça os decibéis, etc. e tal.
nós conseguimos fazer um vínculo com ela assim para estar regulamentando justamente aquelas motos que têm, né, alterado o escapamento e realizado um barulho estrondoso pela cidade, né, estourando equipamento. E nós, de fato, agora estamos concluindo já esse decreto para pôr em prática, né? Vamos publicar e vamos fiscalizar, né, essas motos para poder tanto autuar como também fazer guinchar, né, que seria submetido a guincho, justamente por estarem descaracterizando um veículo oficial original, né, com equipamentos que não se sabe nem a qualidade de quais são. Para esse serviço eu conseguir ter eficiência nele, eu preciso do serviço de guincho. E é uma licitação que nós abrimos já fazem, acredito que 1 mês e meio a 2 meses, e nós tivemos impugnação, né, na própria concessão do serviço de guincho. E hoje essa licitação está no Tribunal de Contas para julgamento, seja para poder revogar e nós adequarmos algumas coisas que ele apontem lá, ou para liberar para prosseguimento, né? Nós já temos até empresas interessadas. Então, nós vamos sim soltar esse decreto regulamentando esse barulho excessivo de algumas motos, né? Vamos montar operações conjuntas, seja com a Guarda Municipal, como com a Polícia Militar, para fiscalizar, autuar, mas, de fato, precisamos do serviço de guincho, para, de fato, você conseguir fiscalizar, né, e apreender essas motocicletas. E nós já temos os pontos críticos que eles fazem, que normalmente são próximos de bares, restaurantes, noturnos. Esses pontos são os críticos, né, que incomodam muito os moradores locais e toda a região, o bairro todo. Então, nós estamos com essa normativa pronta, né, fazendo vínculo a essa lei que nós temos de perturbação do sossego. Vamos fiscalizar, né? Vamos divulgar e fazer campanhas educativas e aplicar multas naqueles motociclistas que de fato adulteraram e estão com um volume mais barulhento no escapamento. Mas estamos contando muito com a licitação da concessão do guincho, para de fato podermos apreender essas motocicletas que estiverem irregulares. Então, quem tem motocicleta nessa situação pode se preparar que logo pode se preparar que logo nós vamos estar fiscalizando, sim, né? E estar com o equipamento adequado, medindo o nível de barulho. E vamos fiscalizar principalmente aquele pessoal nas zonas de bares e restaurantes, que é onde tem o maior excesso e abuso desse tipo de situação. Ainda, aproveitando seu gancho, falando dessa questão falando de bares e restaurantes, recentemente foi aprovada a lei dos parklets, né? Nessa área. De que forma que a instalação desses parklets, eles impactam na mobilidade urbana? Então, na verdade, esses parklets é um projeto, né, que também foi adaptado, se eu não me engano, é da capital, que se utiliza muito isso aí. De fato, tem um conforto e uma utilidade muito grande, né, deixa até a cidade bonita. Então, foi aprovada nessa casa recentemente a lei que autoriza a instalação desses parklets, né? Agora compete ao município promover a regulamentação, né, instituindo um projeto básico de como vai ser desenvolvido e aplicado na prática, né? Nós, da mobilidade, vamos estar avaliando a questão específica do viário, né? Então, são equipamentos que não podem estarem sendo instalados em esquinas, né, próximos de esquinas, para não comprometer o trânsito. Lugares onde as vagas já são limitadas também não. Então, a nossa parte de análise compete somente nesse quesito, quanto à mobilidade e a subtração de vagas de estacionamento para a implantação dos parklets. Mas o projeto vai ser todo, né, analisado e aprovado pelo planejamento, né, que é quem tem a competência para, de fato, fazê-lo. A vaga de estacionamento, já, dependendo da região da cidade, a gente vai estar avaliando só que se essa supressão, né, de fato, não vai comprometer, seja comércios locais ou outras regiões, se a pista de rolamento onde vai ser implantada suporta a instalação desses parklets, né, se não vai tornar o trânsito também mais perigoso. Então, nós temos que ter ruas adequadas para a instalação, para não se tornar também um problema. Porque os parklets, né, eles são nada mais, nada menos que um local onde ficaria um veículo, que nós teremos pessoas, né, sentadas, almoçando, bebendo, conversando. Então, a nossa análise, ela se restringe estritamente na questão da segurança e de mobilidade urbana. E quanto ao projeto, aí sim, compete ao planejamento que está analisando. É isso que eu queria que
o senhor explicasse melhor, perdão, para quem está assistindo a gente e nunca ouviu falar em parklet. Como que funciona, o que é isso? O parklet, ele é como se fosse uma extensão, né, do estabelecimento comercial, mas não pertence a ele, né, é uma extensão pública, mas sim é custeada pelo comércio, né, que apresentar o projeto e quiser implementar em seu comércio. Ele é como se pegasse a frente do comércio, né, contemplaria, né, uma situação hipotética que 2 vagas de estacionamento, onde você faria cadeiras, você fecharia, como se fosse uma extensão mesmo do comércio, né? Suportaria mesas, faria um deck, né? Eu estou te falando uma suposição, que eu não sei como vai ficar definido, né, esse modelo padrão para a implantação. Mas você olhando em outras regiões, para ter só uma ideia do que seria, é uma extensão do próprio comércio. Então tem o comércio, né, tem a via de calçada, e essas, digamos, 2 vias de carros de estacionamento em frente seria uma extensão, onde seria fechada, colocaria mesas, cadeiras. Então, esses são os parklets. Cada município adere e faz um projeto, né, coloca um design mais próprio da região que está, que é justamente a fase que nós estamos, né? Definir o design, definir o parâmetro, o padrão, o tamanho, qual material vai ser utilizado, como vai ser implementado, vai ser com material removível ou não removível, para de fato a gente poder fazer a implementação e a autorização para quem desejar fazer a implantação desse equipamento. Ainda falando mais um pouquinho da fiscalização, a gente recebeu um questionamento sobre a área de estacionamento no mirante da Estrada do Pinhão. Tem ali uma estrada ampla, um pouco movimentada, um mirante, né, com uma vista belíssima, mas é proibido parar e estacionar dos 2 lados da via, não tem praticamente onde estacionar. Qual foi a tomada de decisão dessa proibição de estacionamento? E se tem alguma previsão de criar algum estacionamento, alguma coisa para a visitação da população que vai para lá? Essa decisão, né, da proibição de ambos os lados de estacionamento nessa região, ela se deu justamente na pandemia, onde nós tivemos momentos muito críticos de aglomeração naquela região, inclusive noticiado em toda a mídia, em jornal, né? O povo estava indo para lá muito, com muita gente, carros em cima da calçada. Então, nós tomamos, sim, essa decisão. E agora, com a flexibilização, nós vamos, sim, voltar a liberar, como já era feito anteriormente. A proibição se deu exclusivamente em torno da pandemia, para evitar que a pessoa se aglomerasse naquela região. Que o Mirante foi, sim, um projeto, né, é um lugar muito bonito para se visitar, para levar a família, para a prática de esportes, mas foi necessária essa proibição para conter justamente o fluxo grande de pessoas que estavam indo até aquele local. Eu acredito que hoje ainda essas placas de proibido para estacionar estão lá. Estão lá, se de repente for com a família alguém estacionar lá, não corre o risco de ser multado. Então, nós não estamos, de fato, fiscalizando, né? Mas valeu muito a sugestão, né, e a pergunta, que de fato eu vou estar levantando, até para a gente estar corrigindo. Agora que está entrando a flexibilização, né, nós não podemos também flexibilizar de uma vez para estimular, que ainda estamos em pandemia, mas de fato dá para você flexibilizar, pelo menos um lado, né, inicialmente, até que de fato todo o país volte ao normal. Em relação a esse assunto, é bastante interessante que muitas vezes quando tem o conhecido fluxo, né, que são aqueles jovens que ficam muitas vezes bebendo ou se divertindo ali, e quando tem uma reclamação para a Secretaria de Segurança, por exemplo, muitas vezes a própria Secretaria não consegue fazer nada. E eu conheço um caso que aí a Secretaria de Mobilidade, que muitos carros ficavam, em determinado lugar, ficavam estacionados numa avenida, aí a Secretaria de Mobilidade entra, proíbe o estacionamento, parar e estacionar durante determinado período, que é o tal do antifluxo. Muitas vezes a Secretaria de Mobilidade resolve um problema que seria muitas vezes atribuído à Secretaria de Segurança. Eu gostaria de falar, que o senhor comentasse a relação que tem entre no caso aí do Mirante, que foi para solucionar um problema secundário, e também nesse caso do antifluxo, dessas placas que tem então, antifluxo. Os fluxos, né, se tornaram aí uma realidade com um retorno gradativo aí de bares e restaurantes. Então, nós tivemos problemas em Taubaté também, mas é importante destacar a competência de cada uma.
Então, né, todas as ações que nós fizemos de combate a esses fluxos, nós agimos em conjunto, né? A mobilidade urbana, através dos agentes de trânsito, aí sim contempla essas situações de fazermos a proibição de estacionamento para evitar que os carros se desloquem até aquele local. Tem o serviço, a atuação dos fiscais de posturas, que são das Secretarias de Serviços Públicos, né? Que fiscalizam o comércio, para ver se de fato estão cumprindo com o distanciamento e as demais regras sanitárias. A Guarda Municipal, que desempenha o papel de segurança, através dos guardas municipais de fato, né? Que vão também para dar até segurança aos próprios agentes públicos também, que estão lá atuando e fiscalizando. E a Polícia Militar, que é fundamental, que é quem de fato detém o poder da abordagem. A Polícia Militar, por competência estadual, já definida na Constituição Federal e estadual, que detém a competência para a abordagem do cidadão, para pedir documentação, para a revista. Então, essas ações contra fluxos que nós fazemos, cada um tem um papel muito importante, mas de forma isolada nós não conseguimos ter êxito. Então, nós agimos, sim, recentemente na Avenida Itália, estávamos tendo um problema grande lá também de fluxo, onde os bares fechavam e as pessoas continuavam na avenida com isopores, né, e viravam à noite. Já diminuiu bastante. Temos problema nas adegas, né, na região periférica, na região central também. Na 4 de março também, que estava bem forte também lá, essa tipo de situação de fluxo. Então, nós estamos combatendo, né, de forma bem árdua para, de fato, você dizimar esse tipo de operação, né, esse tipo de situação, mas é um trabalho conjunto. Se nós fizermos de forma isolada, nós não conseguimos ter o êxito que nós estamos tendo. Então, cada um tem seu papel muito bem delimitado nesse tipo de ação, né? E nós, especificamente, mobilidade, atuamos nessa questão. Colocamos placas de proibição de você estar estacionando, para podermos chegar no local e não haver um cumprimento, fazer a autuação, o que já inibe muito até o deslocamento das pessoas até aquele local, mas também a Polícia Militar, o fiscal de postura, né, e a Guarda Municipal. Agora, mudando um pouquinho de assunto, entrando num tema que eu acho que é bastante importante para a população. Eu acredito que, depois da saúde, transporte público seja um dos maiores alvos de reclamação da população. O que tem sido feito para melhorar? O senhor falou que daqui 2 anos, né, vem esse daqui contrato, 1 ano vem um estudo da reestruturação, né, e daqui 2 anos... Mas para agora, o que a população precisa do transporte público, o que tem sido feito para melhorar essa prestação de serviço? O transporte público hoje, ele está atuando com uma frota de 75%, né, atual, por uma demanda que caiu 46%. Então, nós tínhamos em média antes, né, eu vou te falar números aproximados para ficar mais fácil de entender, nós transportávamos em Taubaté uma média de 33, 34 mil passageiros dia na cidade. E hoje, né, e os dados já do mês passado, por exemplo, nós estamos transportando 15, 16, 17 mil. Então, você vê que não voltou. Nós estamos quase a metade do número de usuários, mesmo com um retorno gradativo, né? Agora que as escolas, né, a tendência é melhorar, ainda, né, subir um pouco mais. Mas as empresas de transporte estão sofrendo muito, igual falei para vocês, não é a de Taubaté, não é de todo o cenário nacional, que o sistema não se torna mais sustentável. Esse formato de operação, ele já está obsoleto. Nós temos que buscar novos meios de licitação para se tornar um sistema autossustentável. Hoje, o desequilíbrio econômico-financeiro, né, de um contrato como esse é absurdo, né? Então, a empresa, nós estamos atuando, né, e fazemos as nossas cobranças e exigências dentro da relação contratual que nós temos com ela. Então, nós colocamos nossos agentes lá na rodoviária. Hoje o sistema é tudo eletrônico, então nós conseguimos acompanhar por GPS todos os ônibus para ver se está tendo atrasos, se as partidas estão saindo no horário correto, né? Sabemos a quantidade de passageiros dias.
é tudo via sistema que nós temos acesso, né, simultaneamente com a empresa. Então, a nossa atuação hoje de melhora é, de fato, cumprir-se o que está no contrato. E nós fazemos isso de que forma? Aplicando, fiscalizando, ficando em cima, notificando, pedindo melhora. Mas a melhora significativa, né, essa reestruturação de um sistema de transporte público, ele é muito complexa, é muito grande, é uma relação contratual muito impactante, é um serviço essencial. Então, né, nós, prefeitura, né, por isso que nós buscamos esse estudo aí, através até de um banco internacional, que forneceu gratuitamente esse estudo para a prefeitura. Ele vai visar de uma forma imparcial, que ele também licitou a contratação desse serviço, né, de uma forma imparcial, estudar o sistema de transporte de Taubaté, apontar os pontos críticos e demonstrar para a prefeitura, corrija isso, corrija aquilo, e nós vamos ter o momento para fazer isso justamente quando vencer o contrato. Que quando se vencer o contrato, que nós podemos repactuar novas cláusulas dele. Esse é o momento que ou aí atende e nós repactuamos novas cláusulas, ou nós rescindimos o contrato e abrimos uma nova licitação. A gente sempre ouve a questão da concorrência e tal, mas a população quer ver, de fato, uma melhora no transporte público. O que a população pode vislumbrar de benefício a partir desse estudo? Assim, o que essa administração vai fazer, né, nessa quebra de contrato, então, nós, atuação para benefício? O que a população pode esperar de melhoria do transporte público? A gente vislumbra, né, tanto o governo como eu também, eu vislumbro o que de melhora. Eu acho que o serviço hoje ele deve ser aprimorado, tanto na questão tecnológica quanto na eficiência. Né? Nós temos hoje uma relação contratual que obriga, por exemplo, esses veículos grandes de ônibus em situações que caberiam um menor, mais confortável, né, com ar-condicionado, acessibilidade. Hoje todos já têm acessibilidade, mas nós temos que trabalhar com eficiência, né? E até mesmo para você aprimorar o transporte público hoje, você também tem que ter a infraestrutura necessária, criar corredores de ônibus, né, fazer um sistema, igual eu disse lá no início, tronco alimentador, que é um sistema que eu estudei, né, e acredito que funcione, que é onde os ônibus eles vão ficar nas vias principais, fazendo de fato o transporte, o deslocamento do trabalhador, e na região interna, né, de corredores de bairro até regiões centrais, veículos menores, que de fato vão pegar os passageiros e alimentar o sistema. Né? Mas tudo isso prevê, né, tanto para a empresa que tiver numa nova licitação, ou até mesmo para que se for repactuar até da atual, um investimento muito alto na cidade. E esse investimento tem que existir, tem que ser uma medida como contrapartida e mitigadora para, de fato, a gente conseguirmos recuperar todo o período que ficou parado esse serviço e atuando nessas mesmas condições. Então, o serviço, desde que entrou, ele não evoluiu. A gente pode colocar décadas. Então, em 2008, a concessão. Mas a nova, estava anterior já. Seguindo o mesmo modelo, né? O mesmo modelo. E o mesmo modelo hoje não funciona, né? Mas nós, aí entra na questão jurídica que eu te falo, nós não temos meios coercitivos de chegarmos na empresa agora e falar assim, ó, vamos fazer assim. Não, nós temos uma relação contratual. Então, o que nós temos que fazer agora, de fato, é o quê? Vamos cumprir o contrato. Que é o que nós estamos fazendo, de fato, vendo as cláusulas e cobrando eficiência, cobrando pontualidade, cobrando atendimento às linhas distantes. Em que pese a linha distante, seja na zona rural ou em que for, tenha poucos passageiros e, né, digamos que tenha de prejuízo à empresa concessionária, ela assumiu sabendo do risco. Ela tem que atender a população, tendo prejuízo ou não. É um serviço essencial. Então, hoje é um serviço deficitário, né? A gente senta e nós temos lá diversos relatórios contábeis que demonstram que é um serviço deficitário, né? Dá prejuízo, né? Na pandemia, a empresa tomou um prejuízo muito grande, né? Com o aumento gradativo, ainda está tomando um prejuízo, mas é pelo sistema. O sistema de transporte hoje vigente, ele dá prejuízo. É obsoleto. Entendeu? É obsoleto.
quem tomou muito prejuízo também na pandemia foi o pessoal do TCTAL. Onde o TCTAL entra nesse plano, novo plano? Então, o TCTAL, assim que nós assumimos, até assim que eu assumi lá, já era uma demanda antiga. Eles já estavam suspensos de operação, acho que faz um ano, justamente pela pandemia. E isso se deu por quê? A pandemia fechou-se portas, né? Como eu te dei um número agora, que hoje corresponde à metade dos passageiros transportados, lá no início era um quinto dos transportados. Então, era prejuízo. E o TCTAL, né, como eles se mobilizaram, eles não tinham perna para acabar dando continuidade ao serviço, porque não tinha passageiro. Aí foi suspenso o serviço deles, né, isso na gestão anterior, e a ABC, né, a empresa atual, assumiu as linhas que eles operavam de forma exclusiva, que eram 3 linhas. Aí nós assumimos, chamamos o pessoal, tivemos reunião com o pessoal do TCTAL, autorizamos o retorno deles. Vocês podem voltar. Apresentem, né, os veículos em condições de segurança, que também é uma relação contratual, né, de permissionário que eles têm. Eles também participaram de uma concessão para se tornarem permissionários. E nós notificamos todos eles e apenas 2 apresentaram manifestação para querer retornar ao serviço. E nós não fizemos uma vistoria para ver se vai atender ainda. Mas todos os demais não apresentaram. Eles vieram pedir para nós mais prazo, de 180 dias, alguns, para poder retornar à atividade. E isso nós estamos apreciando. Mas aquele calor do retorno, nós conversamos com eles e autorizamos o retorno. É que, de fato, muitos, né, até pela situação pandêmica, venderam os veículos, atrasaram as parcelas, né, foram para outro ramo de atividade, porque tinham que sustentar suas famílias. Então, a realidade mudou até mesmo para o TCTAL. Né? Mas nós, sim, notificamos todos e demos a condição para voltar. E agora estamos apreciando só essa questão. Somente 2 que se manifestaram vontade de fato, querer voltar ao sistema. Um outro ramo que sofreu bastante com a pandemia, e agora eu acho que sofre com o aumento da gasolina. Em um determinado momento, o pessoal brigava muito com o Uber, porque tomava o espaço dos taxistas ou das empresas de ônibus. Hoje tem muita gente, usuário, reclamando que não tem veículo disponível para atender a corrida através do aplicativo, principalmente em determinadas áreas da região e alguns horários. E, por outro lado, a gente vê ainda no plano de mobilidade que a regulamentação desse serviço praticamente está inviável com o preço da gasolina e do combustível nesse nível. Aquele pessoal que era empolgado em fazer o Uber praticamente deixou a atividade de lado. E vem agora a prefeitura no plano que é regulamentar mais ainda. O Uber, se continuar desse jeito, ele pode ser se houver muita regulamentação, qual será a regulamentação e se ele não corre o risco de ser um serviço extinto, praticamente como o TCTAL hoje. Não extinto, mas está bastante decadente. Eu não vejo dessa forma. Na verdade, o que constou no Plano Municipal de Mobilidade é que esse serviço ele deverá, sim, ser regulamentado, e isso se dá em lei própria, que é o que nós já estamos fazendo também, né, onde consta que deverá haver contrapartidas e medidas mitigadoras para o município, mas em que sentido? Nosso objetivo maior não é atingir o motorista do Uber, e sim as empresas, né? As empresas detentoras do serviço, tais como a Uber e outras, né? Outras 99, acho que outras também que tem como exemplo, elas sim têm que contribuir, porque de fato o serviço hoje do Uber aumentou drasticamente com a pandemia. Muitos migraram para Uber ou para qualquer outro aplicativo nesse sentido. Todos os motoristas, eles utilizam a malha viária do município, muitos vieram de outros municípios. Então, o nosso intuito, ao regulamentar, né, e de fato estabelecer critérios e regras,
seja para embarque, desembarque, pontos específicos, bolsões de apoio até aos motoristas, seja para usar o banheiro ou qualquer outra coisa, que eles ficam na operação alguns 12, 15 horas. Mas o nosso intuito na tributação, né, que envolve essas medidas mitigadoras de contrapartidas, é para as empresas, né? É importante deixar claro que não é para o motorista que vai ser tributado, mas as empresas têm sim que dar, né, fornecer uma parcela de contribuição para nós podermos até fazer esses bolsões de apoio, investir em infraestrutura para a própria categoria. Porque é uma categoria grande que chegou, né, aumentou muito com os tempos, e o ônus e a responsabilidade fica agora com o município, para também oferecer a infraestrutura, né? Então, nós temos que criar novas fontes de receita para podermos dar esse acolhimento, que é o que nós não temos. Também para a empresa não só chegar e tirar o dela e ir embora. Exatamente. Qual que é a ideia? De porcentagem em cima do faturamento? Já tem uma previsão para isso? Então, nós não temos ideia ainda do valor, até porque hoje nós temos já algumas cidades, nesse caso aqui, a empresa já recolhe o ISS, se eu não me engano, em São José dos Campos, que regulamentou e é a matriz dela lá, né? Então, nós estamos buscando criar mecanismos, seja de taxa para funcionamento ou qualquer outro meio de contribuição legalmente constituída, para a empresa poder contribuir para manter a operação na cidade. Como se fosse um valor que ela pagaria, não em taxa de faturamento, mas um outro similar, para poder estar funcionando na cidade. O intuito é esse. Mas isso aí envolve, aí sim, um estudo mais detalhado, tem a parte tributária, né? Nós temos que tomar cuidado para não haver bitributação, porque ela já recolhe um imposto em outro município. Então, esse fator, nós vamos estar montando o corpo técnico da minuta, mas tem a tramitação interna, na parte tributária, na parte jurídica, para poder, de fato, termos um projeto robusto, válido, que nós também conseguimos, né, sustentar e defendê-lo, para daí sim estar submetendo essa casa para aprovação. Ou seja, você está numa pasta que tem bastante desafio pela frente e não vai ser nada fácil. Tiago, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer a sua participação aqui no Conexão Popular e deixar aberto para você, sempre que precisar e que tiver alguns trabalhos que queira divulgar, a TV Câmara está à disposição de vocês. Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. De fato, foi minha primeira vez, né, mas também estou à disposição sempre para estar batendo esse papo aí e levando informação, que eu acho que quem ganha muito é a população com isso aí, né, um bate-papo mais didático, né, e mais objetivo. Então, também estou à disposição. Obrigado pelo convite aí e quando precisarem aí eu estou à disposição também. A gente que agradece. A gente que agradece. E a última pergunta. Até mais uma? Rapidinho, vai. Tá bom. Um conhecido comerciante da Avenida Independência, ele falou: eu votei no Saúde porque a Avenida Independência vai ser mão dupla novamente. Procede isso, secretário? Nós não temos, né, nenhum projeto nesse sentido, né? Nós temos outros projetos grandes aí de alteração viária que já foram ventilados na mídia, mas a Independência não está contemplada neles, não. Então, a princípio, nós não temos nenhum estudo para essa região da Independência. É porque hoje ela flui muito melhor que antigamente. A gente vai ter que marcar um outro programa para a gente conversar, porque ainda tem muita coisa. Tem a 9 de julho, tem a Independência. Tem bastante coisa. Mas, Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês aí, estou à disposição. Conexão Popular fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do nosso bate-papo, se você tem alguma sugestão de tema ou algum secretário que você queira ver aqui participando do nosso programa, você pode mandar um e-mail para tvcamaratte@gmail.com ou um WhatsApp para 12 3625 9525, que a sua sugestão vai ser acatada e a gente vai, da melhor maneira possível, tentar esclarecer as suas dúvidas, telespectador. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra no próximo programa. Tchau.